Boa noite, estamos de volta. Depois desse pequeno problema com o áudio, que eu não sei se persiste ou não, agora vocês me ouvem. Belezura. Agora sim, a Ana tá dizendo aqui, ó. Agora sim, boa. Então, agora sim, agora eu vou dar meu boa noite oficial para vocês, conforme combinado, com um pouco de atraso aí, em virtude desses problemas técnicos que insistem em me perseguir. Estamos de volta para conversar sobre essa sequência de conteúdos novos, desde que encerramos o nosso ciclo sobre planejamento familiar. Nós temos recebido muitas dúvidas, muitas perguntas toda vez que eu abro as caixinhas aqui na nossa página, em relação a temas que dizem respeito sobre saúde da mulher propriamente, né? E nós começamos nas três últimas semanas, na verdade, falando sobre a campeã de audiência, que é a síndrome dos ovários policísticos. Para quem perdeu, o áudio da live está lá no grupo do Telegram. Falamos sobre a síndrome dos ovários policísticos, passamos, né, na semana seguinte falamos só sobre as dúvidas em relação ao tema, e na semana seguinte ainda voltamos aqui com a nutricionista Marcela, para falar só sobre os aspectos nutricionais da SOP, uma vez que eles são extremamente importantes no controle da doença. E hoje voltamos para falar sobre um novo tema que é um queridinho das mulheres que me perguntam sobre problemas de saúde em geral, né, desse mundo feminino, que é a endometriose. Endometriose é, de fato, um grande problema de saúde pública e nós vamos entender hoje por quê. E eu vou tentar dar uma luz no fim do túnel para todas as mulheres que não sabem o que fazer ou a que recorrer, tá bom? De fato, esse tem sido um dos temas mais pedidos de toda a nossa sequência aí de perguntas que eu coloco lá nas caixinhas, e eu espero que ao final hoje a gente já tenha uma ideia um pouco mais bem compreendida do que é de fato a endometriose e o que ela pode afetar na sua vida e quais são os tratamentos que você deve buscar, quais são as opções que você tem para tratar esse problema, beleza? Pois bem, vamos começar dizendo o que é de fato a endometriose, né? A endometriose é uma doença caracterizada pela presença de tecido endometrial, que é aquela partezinha interna do endométrio, né, a parte interna do útero que descama em cada menstruação, é quando ela se instala fora da cavidade uterina. Então, dentro daqueles esquemazinhos que nós já trouxemos aqui em lives anteriores, aquela parte interna que descama durante toda a menstruação e que deve ficar restrita àquele ambiente intrauterino, ela de alguma forma se espalha pela cavidade pélvica e às vezes até para órgãos bem distantes da pelve e se instala ali e vai causar, na verdade, uma infiltração dentro desses tecidos e vai acabar causando uma resposta inflamatória consequente a esse processo infiltrativo de tecido endometrial que está fora do lugar, e desequilibrar, na verdade, o ambiente, né, hormonal e neurológico daquela região. E nós vamos entender esse processo um pouquinho mais para frente, quando nós formos falar das manifestações da endometriose, né? Quando a gente entende que tem uma coisa estranha infiltrando os diferentes tecidos e órgãos do seu corpo e gerando uma resposta inflamatória que irrita aquele local, a consequência disso nada mais é do que dor, distorção da arquitetura ali daquela região, né, com repercussões sobre a fertilidade e às vezes causando acúmulo de tecido endometrial aprisionado ali, porque a gente sabe que o endométrio descama e sangra todo mês, né? Quem tem um ciclo regular, todo mês tem um ciclo de descamação do endométrio na forma da menstruação. E isso acontece de maneira fisiológica porque existe um buraco pelo qual esse sangramento escoa, que é o orifício do colo do útero. Quando esses fragmentos de endométrio estão fora do útero, implantados em diferentes locais, ele sangra e não sai, porque ele não tem um escoamento, né, para esse sangramento. E ele se acumula ali dentro e às vezes forma massas de sangue do que seria uma menstruação fora do lugar. Esse sangue fica represado e forma por vezes massas dentro da cavidade pélvica, que nós chamamos de
endometriomas. Também já me perguntaram algumas vezes o que seria isso, tá aí a explicação. Bom, por que essa é uma das questões que mais me perguntam sobre saúde da mulher, aqui nessa humilde página? Porque endometriose, na verdade, é uma doença que tem uma distribuição tão mundial, tão universal, quanto a síndrome dos ovários policísticos. Os estudos variam nas suas estimativas, mas a prevalência de endometriose na população chega a 10% das mulheres. Isso varia um pouco em relação aos diferentes estudos, né? Porque dependendo da população que você estude, essa proporção pode aumentar ou diminuir. Se forem mulheres com mais suspeita, a tendência, a prevalência aumentar, mas isso varia na população de 1 a 7%, até 10% na verdade, em alguns estudos isso chega a 10%. São milhões e milhões e milhões de pessoas, só de mulheres, só no Brasil, que sofrem dessa doença, tá? E, obviamente, que para a gente entender quais são os fatores de risco, ou seja, quem tem mais chance de ter endometriose, a gente precisa entender quais são as suspeitas, né? Do que leva a endometriose a se desenvolver dentro do organismo feminino. Na verdade, os estudiosos do caso, do quadro da endometriose, eles não sabem ainda qual é o mecanismo exato que causa a endometriose. Tá? Por que isso? Porque, na verdade, já se criaram algumas hipóteses, né, para o desenvolvimento da endometriose, mas ao mesmo tempo que alguns quadros reforçam uma hipótese, outros quadros falam contra essa hipótese. A teoria mais classicamente aceita para justificar a existência da endometriose, você vai acompanhar aqui comigo, e quem me acompanha nas lives desde lá do começo, em que eu falei sobre conhecimento do corpo feminino, vai entender bem. Você sabe que o útero tem o orifício de baixo, que é o colo, por onde desce a menstruação ou por onde sobe o espermatozoide. Mas também tem 2 orifícios em cima, que são as trompas. Esses orifícios, teoricamente, não é para sair nada por ali. Não é para vir nada de dentro para fora do útero. Esse orifício da trompa é um orifício de chegada do óvulo, que sai do ovário e entra na trompa, certo? A minha Siri está conversando aqui comigo sozinha, maluca. E aí, teoricamente, a gente tem essa comunicação do útero com a cavidade pélvica, que é a trompa, onde teoricamente deveria haver um fluxo único do ovário para dentro, levando o óvulo de dentro do ovário para dentro do útero. Durante a ovulação, o óvulo sai, a trompa capta, joga para dentro do útero. A hipótese mais aceita para se entender a endometriose, o desenvolvimento da endometriose, é que nada mais é do que da mesma forma que na menstruação o sangue desce pelo canal do colo do útero, às vezes ele sobe e ao invés de sair pelo buraco de baixo, sai pelos 2 buracos de cima e entra na cavidade pélvica, fazendo um fluxo contrário, né? Um fluxo anômalo, um fluxo fora do comum. É a teoria da menstruação retrógrada, menstruação que ao invés de descer, sobe. E aí esses pedacinhos de endométrio que deveriam ser descamados e cair lá dentro do vaso sanitário, no absorvente, no coletor, eles vão parar dentro da sua barriguinha. E lá dentro da barriguinha eles encontram um ambiente, essas células endometriais encontram um ambiente adequado, conseguem se instalar e se reproduzir ali dentro, uma coisa meio louca, né? Parece até um comportamento meio de tumor, né? Ele vai invadindo os tecidos em volta e vai se desenvolvendo ali dentro. Pois bem, acontece que essa teoria é reforçada pelo fato de que algumas mulheres que têm obstrução da saída da menstruação, tem algumas malformações uterinas em que o sangue não sai, ou seja, fica mais sob pressão ali dentro e tende mais a refluir para cima, né, que é como se fosse um ambiente sob pressão, o que não sai para um lado, sai para o outro. As mulheres que têm esse problema ginecológico com dificuldade de eliminar o sangue da menstruação têm maior proporção de endometriose. Então isso reforça a hipótese. Mas, ao mesmo tempo, já se viu que meninas, adolescentes que ainda não menstruaram também têm endometriose. E aí essa teoria meio que não explica tudo, né? E aí fica aquela coisa meio na dúvida. Será que é só isso? Na verdade, o que a gente sabe hoje em dia é que a endometriose provavelmente tem uma influência multifatorial. Por quê? O que se sabe é que 90% das mulheres têm um certo refluxo de menstruação para dentro da barriga toda vez que menstruam. E
a proporção de mulheres com endometriose no mundo chega no máximo a 10%, então essa conta não fecha. Então o que se acredita também? Que uma parte desse endométrio que reflui para dentro da barriga, na verdade consegue ser captada e depurada por células de defesa que se encontram dentro do abdômen. E que, portanto, uma deficiência local dessa imunidade, dessa capacidade das células de defesa de limpar o seu abdômen a cada menstruação, também podem favorecer com que o endométrio ali se instale. Outras teorias ainda mais loucas, mas muito bem aceitas também, é a possibilidade de uma espécie, não é bem uma mutação, mas uma modificação, uma espécie de mutação meio parecida, um processo parecido com mutação, de que as células que ali estão são capazes de se transformar em outros tipos de células. Por exemplo, o que acontece com as células tronco. São células indiferenciadas, que nem tem, por exemplo, lá na medula. Elas são indiferenciadas e elas conseguem se transformar em novas células de acordo com o estímulo externo que recebem. E acredita-se que isso também participe da formação da endometriose. Isso poderia justificar, por exemplo, porque pacientes, mulheres que nunca menstruaram ainda, adolescentes que nunca menstruaram, tenham endometriose. Porque essas células que estão lá e que inicialmente eram para ser células da parede do abdômen, se transformam em células do endométrio. Não se sabe porquê, muito doido, mas fica aí essa possibilidade. Sendo assim, a gente entende que a endometriose pode acometer vários locais, várias estruturas adjacentes ao útero na pelve. Porque se a menstruação, ao invés de descer, ela sobe e se instala ali em volta, basicamente, a gente entende que os locais mais comuns em que a endometriose pode acometer são o ovário, as trompas, a própria superfície do útero, a parede da pelve em volta, né? Todas essas regiões onde a menstruação cai e não é adequadamente higienizada pelas células de defesa, todas essas estruturas podem sofrer com endometriose. E aí entra um outro grande problema que muitas mulheres com endometriose profunda podem sentir. Porque ela não vai só no ovário, na trompa, ela não vai só nos ligamentos em volta do útero, na parede da pelve, ela vai também para o intestino, ela vai também para a bexiga, ela vai também para o ureter, e aí essas mulheres acabam tendo sintomas que não tem nada a ver com menstruação durante o período menstrual. E aí começa a acender aquele sinal de alerta. Essas mulheres podem ter dor, não só uma menstruação extremamente dolorosa, mas elas podem ter dor na barriga fora da menstruação, dor na pelve fora da menstruação. São mulheres que têm dor crônica, são mulheres que têm dor na relação sexual, porque a mobilização da estrutura da pelve, dos ligamentos da pelve, da parede da pelve durante a relação, durante a penetração, mexe com esses focos inflamados de endometriose na pelve e gera uma dor exacerbada. E o mais louco de tudo, que essa é uma das partes mais interessantes e que eu mais tenho a contribuir, que eu acho que eu mais tenho a contribuir para você, mulher, que vive esse dilema da dor pélvica associada à endometriose. Uma das coisas mais incríveis e que a gente começa a entender melhor hoje em dia e aceitar melhor é que no começo do processo da endometriose, a dor é porque o tecido endometrial se infiltrou na pelve, causou inflamação e desarranjou o lugar. Os produtos da inflamação irritam a pelve e geram dor. Depois disso, depois de vários anos, vários meses, estimulando essa resposta inflamatória dolorosa, às vezes a gente trata a doença, né? O que acontece muito. Qual é a história natural da doença da mulher que chega no ginecologista? Ela chega às vezes com uma dor meio vaga, uma queixa meio vaga de dor na relação, desconforto, uma menstruação cada vez mais dolorosa. Mas esses são sintomas comuns a muitos problemas ginecológicos, mais comuns, como os miomas, né? A adenomiose, ou às vezes o médico toma aquele quadro só como uma menstruação mais dolorosa mesmo e não pensa na possibilidade de endometriose. Alguns estudos mostram que como esses sintomas da endometriose são vagos e muito comuns a outras doenças, é muito comum que se demore a chegar ao diagnóstico de endometriose cerca de 7 a 10 anos de investigação no consultório, principalmente para os médicos que não estão muito habituados a pensar nesse diagnóstico. Claro que existe uma tendência de mudar muito isso, né? Porque a convivência com a doença vai melhorando a capacidade de dar o diagnóstico da endometriose é muito difícil, apesar de que muita gente recebe o diagnóstico erradamente de endometriose, eu vou explicar por que mais à frente.
mas a tendência é esse tempo para o diagnóstico encurtar cada vez mais, mas ainda assim o que os estudos mostram é que em média 7 anos, se demora 7 anos para que uma mulher chegue a um diagnóstico definitivo de endometriose e comece a tratar adequadamente. O que isso significa? Que essa mulher ficou ali, desde que ela começou a apresentar os sintomas, ela ficou com a pelve dela inflamada, entre aspas, pela presença do endométrio fora do lugar, por cerca de 7 anos. Isso é quase uma década de doença maltratada. E essa reação inflamatória local exacerbada, mal controlada, às vezes vai mexer com o seu neurônio periférico, seu nervo periférico lá na pelve, que dá sensibilidade a todos os locais do seu corpo, estão distribuídos em todo o corpo. São seus nervos periféricos que dão a sensibilidade na ponta do nariz, na língua e inclusive na pelve. E quando a pelve está constantemente inflamada, dolorida, e é como se o nervo ficasse lá, latejando 7 anos seguidos, dando sinal, ó, tô com dor, tô com dor, tô com dor, tô com dor, é como se, depois desse tempo todo, mesmo que você controle a doença e tire o fator, o neurônio fica meio loucão, e aí ele fica ali, mesmo quando fica tipo meio desligado. Ele já está acostumado a dar sinal de dor 7 anos, que mesmo depois que o estímulo pare, ele continua disparando. Então é como se ele ficasse meio louco, entendeu? E fala, continua, tô com dor, mas querido, já acabou a endometriose, mas eu tô com dor, tô com dor. E aí o que acontece é que muitas vezes essas mulheres desenvolvem um quadro chamado dor pélvica crônica. Porque aí entra a segunda parte cruel dessa doença, que é essa cicatriz que se fica, tanto física, da distorção da estrutura da pelve, porque você vai inflamando e substituindo por fibrose. Igual quando você faz um corte no braço, a cicatriz que fica no braço, aquele branquinho, aquilo é uma cicatriz fibrose. Se você faz isso lá dentro da sua barriga, o que fica lá também é uma fibrose. Essa fibrose distorce a arquitetura, vai puxando o útero, puxa o ovário, puxa a trompa, e isso desarranja a estrutura da pelve e pode gerar dor. E desarranja o funcionamento, o disparo neurológico desse nervo periférico, e você fica muitas vezes com uma condição de dor pélvica crônica, em que não vai adiantar tratar mais só endometriose, mas você vai ter que tratar uma nova doença que surgiu. A doença passa a ser a dor, que é a dor pélvica crônica, uma entidade ginecológica de fato à parte, que pode ser consequência da endometriose, mas também de outros quadros. Existem outras doenças que ficam disparando o sinal de dor por anos e que depois você trata, tira o problema, mas a dor continua mesmo que a doença tenha ido embora. E esse quadro de dor crônica tem repercussões psiquiátricas muito grandes. Por isso que muitas vezes, quando eu vou abordar uma paciente que tem um histórico de endometriose de longa data, o perfil típico dessas pacientes é uma paciente que chega ou no desespero ou com uma nuvem negra em cima da cabeça dela. Porque todo paciente que tem dor crônica tem maior tendência a quadros psiquiátricos depressivos. É óbvio que ninguém aguenta ficar todos os dias da sua vida lembrando que está com dor. Já se imaginou o dia inteiro alguém te espetando em algum lugar? Você vai a um estágio, né, de desequilíbrio emocional muito grande, porque ninguém aguenta viver com dor o tempo inteiro. Pois bem, além disso, a endometriose tem repercussões emocionais por outra via, porque ela vai atingir também o desempenho sexual da mulher e do casal, obviamente, de forma geral, porque a mulher com dor perde a libido, não consegue ter relações. A mulher com a endometriose muitas vezes tem uma distorção da arquitetura local da trompa, do ovário, do útero e não consegue engravidar. E mais, a inflamação crônica que se estabelece ali por causa dessa endometriose produz uma série de mediadores inflamatórios, como as prostaglandinas, as citocinas, os fatores de crescimento, que atrapalham a função ovulatória, atrapalham o percurso do óvulo dentro da trompa e atrapalham a fertilização, o encontro do óvulo com o espermatozoide. E atrapalham também a fixação do óvulo fecundado na parede uterina. Então nós temos um ambiente hostil à endometriose, guardem isso, é um ambiente hostil à fecundação e à fertilidade, portanto. E é um ambiente inflamado e doloroso, distorcido por uma cicatrização crônica e uma pelve que está devastada por um processo inflamatório bastante amplo. Então esse é o quadro ao qual nós chegamos
com uma endometriose tipicamente de evolução de longa data. Acontece que, além de tudo, essa doença é uma doença traiçoeira. E às vezes tem mulheres que têm mínimas lesões de endometriose nos exames de imagem, mas um sintoma muito exuberante. Isso acaba se tornando um outro desafio para o médico, que se nega a acreditar muitas vezes que uma paciente com uma endometriose tão pequena tenha tanta dor. Mas aqui fica a dica. Às vezes você é diagnosticada com uma endometriose de pequena extensão, mas ainda assim os seus sintomas são grandes e eles não podem ser subestimados, porque muitas dessas mulheres chegam com a libido lá embaixo, cheia de dor para transar, cheia de dor no dia a dia, falta um trabalho direto, faltam escola e são taxadas de preguiçosas, de malucas, de depressivas a custo de nada, que é uma pessoa pessimista, mas na verdade essas mulheres estão castigadas pela dor pélvica crônica e pela vida sexual totalmente comprometida, tá? Sortudas são as mulheres que, ao contrário, têm uma endometriose extremamente disseminada na pelve, mas não apresentam quase sintoma nenhum. Isso também acontece. E isso é muito louco de entender, né? Porque justamente como a gente não entende ainda como a endometriose funciona muito, a gente não sabe explicar ao certo por que doenças extensas às vezes não têm muitos sintomas, mas por que doenças tão pequenas às vezes têm uma sintomatologia tão grande e um comprometimento da fertilidade tão grande, né? A gente já sabe, existem alguns estudos nesse sentido, estudos genéticos, que avaliam que as mulheres com endometriose, algumas apresentaram mutações genéticas similares a mutações de mulheres que têm câncer. Mutações de genes que regulam a proliferação de câncer e a morte de células cancerígenas. Isso tudo sugere que exista um comportamento similar da endometriose ao câncer, como eu expliquei, né? Que parece que é uma doença que vai infiltrando as coisas e tomando o lugar das estruturas. Não se desesperem, não é que endometriose é câncer. Pelo amor de Deus, não estou falando isso. Endometriose não é câncer, ele não é risco de câncer, bem estabelecido até hoje nos estudos. Mas ela tem esse comportamento invasivo que é muito comum nas doenças cancerígenas, tá bom? E sendo assim, entendendo esse comportamento, né, da endometriose, existem alguns fatores que a gente já sabe bem, que são fatores de risco para a endometriose. Ou seja, mulheres que têm determinadas características têm maior risco de endometriose. São as mulheres que nunca engravidaram, são as mulheres que têm ciclo muito curto, são as mulheres que foram mais expostas a menstruações ao longo da vida. Como assim? Mulheres que menstruam cedo e entram na menopausa tarde têm mais risco de ter endometriose. Ou seja, quanto mais você menstrua, mais risco tem da menstruação voltar e isso de alguma forma virar uma endometriose. Compreenderam? Então, o fator de proteção é o extremo oposto. Aquelas mulheres que já tiveram muitos filhos e que amamentaram durante muito tempo e que, consequentemente, ficaram livres de menstruação durante mais anos da sua vida, porque pensem comigo, uma mulher que tem 5 filhos, ela ficou 5 vezes 9 meses sem menstruar, mais uns 6 meses de aleitamento, se ela amamentou só 6 meses, porque às vezes amamenta 1, 2 anos, tudo isso se multiplica por 5, já são vários anos que a mulher fica sem menstruar ao longo da vida. Isso é fator protetor, tá? Pois bem, as mulheres que têm um início de menstruação mais tardio na vida e uma menopausa mais precoce também têm menor chance de ter endometriose. E alguns estudos sugerem que dietas ricas em ômega 3 são fator de proteção para endometriose. Nós vamos falar de dieta e dor da endometriose e dor da menstruação um pouquinho mais à frente. Beleza? Então, prosseguindo com o nosso raciocínio, né, a gente chega nesse ponto de como a endometriose se manifesta na sua vida. Basicamente, retomando aqueles conceitos que eu falei para vocês, a endometriose vai se manifestar com dor, porque ela infiltra os locais, ela inflama os locais, os diferentes locais da pelve, e esse ambiente inflamado é doloroso, então dá dor para menstruar. Essas mulheres com endometriose tipicamente têm uma menstruação muito dolorosa, e como ela é uma doença progressiva, geralmente são mulheres que começam a ter uma menstruação mais dolorosa na adolescência,
e essa doença vai progredindo. Então fica aqui a primeira pista, o elemento chave que deve motivar você a procurar um médico. Uma menstruação ou outra dolorosa é normal que se tenha, são pequenas variações ao longo da vida da mulher. Mas uma adolescente que começa a ter uma menstruação muito dolorosa e a coisa só piora, está faltando trabalho, está faltando a escola, está alterando o humor, as atividades diárias dela, é porque essa dor está fora do padrão, procure um médico. Isso pode acontecer com as adolescentes, mas também pode acontecer com as mulheres adultas, em algum determinado momento isso começar. As mulheres entre 20 e 35 anos são mulheres em que são a faixa de idade em que a endometriose ainda pode aparecer, tá bom? Então não ache que porque passou ilesa na adolescência, a endometriose não vai vir mais à frente, isso pode acontecer também, beleza? Então, basicamente, o sintoma principal é a dor. Dor na relação, dor para menstruar e às vezes dor sem estar fazendo nada, tá? Aquele mecanismo que eu falei para vocês da dor pélvica crônica no ambiente que está constantemente inflamado. A outra repercussão, e aqui cabe a gente fazer uma observação engraçada, não tão engraçada para quem passa por isso, obviamente, é que existem ainda outras hipóteses sobre o desenvolvimento da endometriose, que é a disseminação de tecido endometrial pelos vasos linfáticos ou pelo sangue. Como assim? Os vasos linfáticos são aqueles vasos que fazem a drenagem linfática. Já ouviu falar, basicamente, aquele líquido que extravasa dos vasos para o ambiente externo, né, extracelular. Quando você faz drenagem linfática, você está empurrando o líquido de volta, tentando empurrar o líquido de volta para esses canalículos de drenagem de líquido que sobram no seu organismo. E os vasos sanguíneos, vocês sabem muito bem do que se trata. Existe uma hipótese de que o tecido endometrial consegue circular nesses vasos e cair em órgãos adjacentes, aleatoriamente. Não por acaso, existem casos descritos de endometriose no pulmão. E aí a gente não tem como entender como é que a menstruação subiu para o pulmão. Obviamente a mulher não aspirou endometriose, não aspirou menstruação, nem tomou um copo de menstruação e o negócio desceu para o pulmão. Então, assim, são coisas bastante bizarras, mas que podem acontecer e já foram descritas, tá? Então, algumas mulheres têm esses sintomas bizarros de endometriose, por exemplo, tosse com sangue no período menstrual. É óbvio que não é para você ficar ligado nisso, porque isso já é a piração da piração, mas é para você entender que essa doença é realmente de um comportamento ainda não muito bem compreendido pela ciência, tá bom? E é óbvio que se você tiver tosse com sangue, a primeira hipótese não é endometriose. Não seja louca, procure um médico, tá? E vá se tratar. De preferência um pneumologista, porque isso pode ser inclusive tuberculose, pelo amor de Deus. Pois bem, o segundo aspecto da endometriose, que é muito comum a essa síndrome, é a infertilidade. Por tudo isso que eu já falei, o tecido endometrial se fixa no ovário, na trompa, altera o ambiente da ovulação, distorce a arquitetura da trompa. É como se ela castigasse ali o caminho, botasse uma série de empecilhos, de traves fibrosas e aquele tapete felpudo da trompa, onde o óvulo vai rolar bonitinho para cair dentro do ovário, dentro do útero, ele não consegue percorrer, porque aquilo ali está cheio de buraco, cheio de quebra-mola, cheio de um monte de coisa, e o óvulo não consegue fazer o seu caminho. Nem o espermatozoide, ou às vezes eles se encontram, até uns guerreirões lá conseguem se encontrar, mas não conseguem voltar para o útero e se fixar. Então fica realmente um ambiente hostil, que a gente chama, para toda essa função reprodutiva da mulher. Esse conjunto de fatores altera de maneira determinante a função reprodutiva do casal. A endometriose ainda pode aparecer, como eu falei para vocês, na forma de uma massa, né? Um cisto volumoso no ovário. Por quê? Às vezes o foco de endométrio vai se implantar lá na superfície do ovário. E ele começa a sangrar ali dentro, mas o sangue fica contido pela capa de fibrose que se fez ali, daquela reação inflamatória. E aquilo vira realmente uma casinha de sangue. E aquele tecido endometrial que está ali, por algum motivo, não morreu totalmente, digamos assim. E a cada ciclo menstrual, você estimula o seu endométrio a descamar e estimula aquele pedacinho de endométrio impregnado no ovário a menstruar junto.
e aquilo vai ficando contido por uma cápsula de fibrose, aquele sangue vai crescendo ali dentro e aquilo vira um cisto volumoso de sangue, que são os endometriomas. Então muitas mulheres têm esse endometrioma, isso pode causar dor, mas também pode não causar nada, porque como eu disse, essa doença é muito louca. Às vezes tem mulheres com endometriomas pequenos, cheias de dor, e outras com endometriomas volumosos, que não tem tanta dor assim. É atípico, mas em geral os endometriomas estão associados a uma endometriose mais profunda, tá? A uma lesão mais extensa, de endometriose. Então é mais difícil a mulher ter endometrioma e não sentir nada, mas possível é, tá bom? Fora isso, nós temos os sintomas também que são comuns em mulheres que tiveram implantação de tecido endometrial em locais atípicos. Como eu disse a vocês, o tecido do endométrio se implanta em locais próximos ao útero, na grande maioria das vezes. E ali não tem só ovário e trompa. Na frente do útero está a bexiga. E atrás do útero está o reto, o intestino, a porção final do intestino. E às vezes o endométrio prega ali na frente do útero, prega ali na frente da bexiga, prega ali na frente do reto, prega na superfície da vagina. E aí, meu irmão, isso vai causar muita dor. Isso pode causar muita dor, porque toda aquela região mais sensível está extremamente estimulada por inflamação do tecido endometrial, tá? Além disso, a própria presença desse tecido endometrial que inflama e sangra em cada ciclo menstrual vai fazer também sintomas que podem ser cíclicos, assim como a menstruação. Como assim? É difícil de entender na teoria, mas na prática, quem tem sabe que muitas vezes mulheres com endometriose mais profunda, que é aquela endometriose que acomete os ligamentos do útero, acomete a bexiga, acomete o reto, são mulheres que têm essa endometriose, são mulheres que podem ter sangramento, dor para urinar, sangramento na urina, toda vez que estão menstruando. Ou ainda, quando acometem um reto, são mulheres que têm sangramento, dificuldade para evacuar, constipação ou diarreia durante o período menstrual. Então é muito comum que mulheres com endometriose profunda tenham essas queixas. E aí fica, né, aquela preocupação, tudo isso que eu estou sentindo uma coisa ou outra dessas, como é que eu vou saber se eu tenho endometriose ou não? Primeira coisa, que eu já disse e adiantei lá na live, quem chegou agora não se desespere, é que endometriose tem sintomas típicos, mas que são comuns a vários outros problemas. Então não considere que tudo que é dor é endometriose, tudo que é sangramento é endometriose e tudo que é infertilidade é endometriose. Nem muito menos que tudo que é cisto no ovário é endometriose. Porque é muito mais possível que seja outra coisa. E como é que você vai saber? Procurando o seu médico. Quais são os meios de diagnóstico que se dispõe hoje para decifrar esse quadro de endometriose? A primeira coisa é colher muito bem uma história. A endometriose tem uma história típica, na maioria das vezes, de piora progressiva. Por tudo isso que eu já expliquei aqui para vocês. Não é coisa que dá e passa, tá? Além disso, um bom exame físico do médico às vezes consegue identificar algumas porções que estão mais fibrosadas, que estão mais aderidas, um útero que não mexe tanto no toque vaginal e que é extremamente doloroso, né, em maior ou menor grau, mas pode ser bastante doloroso. E, obviamente, a gente vai complementar esse diagnóstico com os exames de imagem que estão disponíveis por aí. Eu recebo milhares, talvez não sei se eu já recebi, mas com centenas, com certeza, de mensagens de mulheres que até tentam me mandar imagens de exames e contam toda a sua história. Eu reforço aqui a minha solidariedade a todas vocês que têm me mandado casos pessoais no direct, mas infelizmente eu não posso, não devo, não concordo que eu deva fazer consultas online, não tem condição por tudo isso que eu estou explicando para vocês. Diagnóstico de doença é olho no olho, é exame físico, tem que botar a mão, tem que examinar e tem que olhar o exame com calma. Mas muitas mulheres me mandam resultados de ressonância, me mandam resultados de ultrassom, e a grande verdade é, o diagnóstico definitivo de endometriose é cirúrgico. Tem que abrir a barriga, botar uma câmera lá dentro e olhar. E, de preferência, pegar uma porção da lesão que parece endometriose e mandar para estudo para o patologista olhar dentro do laboratório. Meu Deus, então para eu saber que eu tenho endometriose eu tenho que operar? Não, não é bem por aí. Por quê?
A forma definitiva de saber que se tem endometriose é com a cirurgia, de preferência tirando um pedaço da lesão que parece endometriose e mandando para estudo. Mas não se justifica fazer uma cirurgia só para descobrir ou não endometriose, certo? Você não consegue se imaginar muito numa situação que você chega, doutor, oi, não sei o que, eu estou sentindo isso, isso, isso. É verdade, vamos ter que te operar para saber se você tem endometriose. Aí bota você numa sala de cirurgia, faz uma anestesia, abre a sua barriga, bota uma câmera lá dentro, corre risco de sangrar, de fazer infecção, de ter reação à anestesia, aquele monte de coisa. Aí olha, é endometriose mesmo, legal, vamos fechar, volta para casa, bonita, deitou aí à toa. Então, o diagnóstico cirúrgico é reservado para os casos de dúvida, por sintomas persistentes, difíceis de tratar. Hoje em dia, os principais guidelines em endometriose reconhecem a possibilidade de você fazer o que se chama de diagnóstico presuntivo e não um diagnóstico definitivo. O que é diagnóstico presuntivo? Quando você tem evidências muito fortes, evidências são nada mais do que provas, evidências muito fortes de que exista endometriose lá dentro. Como que você faz isso? Uma história clínica muito sugestiva e uma boa ultrassonografia ou uma boa ressonância avaliando. Ou juntas. Não é necessário em todos os casos, mas resolve a maioria das vezes. Às vezes, com esses próprios exames de ultrassom e ressonância, você não vai conseguir identificar e vai ficar na dúvida se é uma doença, se é outra doença ou não, e aí você vai fazer uma cirurgia. Provavelmente seu médico vai te propor. Isso não é um absurdo, mas tem indicações específicas. Agora, uma observação muito importante sobre ultrassom e ressonância para diagnosticar endometriose é que os guidelines também reconhecem que não adianta ficar pedindo ressonância e ultrassom para todo mundo. Primeiro, tem que ser feito para as pacientes que tenham alta suspeita. Segundo, tem que ser feito por profissional habilitado, porque eu já falei disso aqui em algumas ocasiões. É muito comum que mulheres que chegam no consultório do médico com dor, então tá bom, vou pedir essa ressonância aqui, não examinou direito, não viu nada, mas para tirar a dúvida eu vou pedir essa ressonância aqui, vai lá, faz essa ressonância aqui, minha filha, e bota na indicação da ressonância, suspeita de endometriose ou dor pélvica. Aí a amiguinha vai lá na clínica do médico, faz a ressonância e aí ele não vê nada. Vê uma coisa meio inespecífica lá no meio do útero, um emaranhadozinho ali, uma coisa que pode ser só um artifício da imagem, que não significa nada. Mas na dúvida, o que ele faz? Escreve lá no final: espessamento do uterossacro sugerindo endometriose. Pronto. Isso é a saída perfeita para quem quer achar alguma coisa na ressonância. E muitas mulheres vêm com isso no laudo e acabam sendo taxadas como endometriose, e às vezes isso tem uma repercussão psicológica enorme e muitas vezes isso não é nada. Então a ressonância, não adianta ficar procurando ressonância pelo plano onde tem vaga. Tem que fazer com um profissional experiente, que saiba avaliar a endometriose direito. No meu consultório, por exemplo, chegou com suspeita de endometriose, primeiro que não é todo mundo com dor que chega no meu consultório que eu peço o exame. Segundo, chegou no meu consultório com diagnóstico suspeito de endometriose, a primeira coisa que eu explico: você vai fazer essa ressonância aqui, se eu achar que tem que fazer ressonância. Ou você vai fazer esse ultrassom aqui, que eu acho que você tem que fazer. Se for a ressonância, só tem um profissional aqui no Rio que eu indico para fazer, que na maioria das vezes não cobre pelo plano. E é caro pra caramba para fazer, mas é o dinheiro que vale a experiência e o diferencial dessa profissional que faz, que é uma mulher que faz aqui no Rio de Janeiro, que é referência para a cidade inteira. E se for ultrassonografia transvaginal que tenha que fazer, é com preparo específico, e aí é outra, única médica que eu confio e indico aqui também. Porque senão, ou vai vir tudo, ou não vai vir nada. E aí a gente fica perdido igual e a pessoa gastou o exame à toa. Então eu sempre explico: não adianta ficar caçando o exame de endometriose pelo plano, porque não vai achar, na maioria das vezes. Tem que ser um profissional experiente, de confiança. Aqui no Rio, eu, por exemplo, só tenho duas. Uma para ressonância e uma para ultrassom. Talvez exista uma outra que eu ainda não conheça. Mas eu tenho certeza, eu digo para você, que aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é um centro de referência, se tiver nos dedos das mãos, os profissionais que sabem fazer ressonância ou ultrassom em endometriose, é muito. Então não adianta abrir o livrinho do plano e procurar um lugar e fazer um exame qualquer, que não vai achar. Tá? Então são poucos
os profissionais que vão saber dar esse diagnóstico corretamente. E como é uma doença que tem repercussões enormes na sua vida futura, você tem que fazer esse exame com um profissional capacitado, tá? Então, beleza. Falamos sobre esse diagnóstico. Agora vamos à parte do tratamento. E aqui é que fica a grande polêmica, porque o tratamento da endometriose é um tratamento muito difícil, que vai levar em consideração os objetivos dessa mulher. Eu sempre converso com vocês aqui de uma maneira muito transparente. Quem chega nessa página sabe da minha filosofia, né, em medicina, digamos assim, de que a gente precisa descobrir os problemas e tratá-los. E corrigir a base dos problemas e não ficar passando anticoncepcional para esconder os problemas para debaixo do tapete. Os guidelines em endometriose reconhecem que o tratamento de primeira linha é o anticoncepcional. Por que isso? Porque eles reconhecem que se é uma doença progressiva e que compromete cada vez mais gravemente ao longo dos anos a função reprodutiva e causa cada vez mais dor, que por vezes deixa uma sequela muito grande, bloquear o ciclo da mulher talvez seja a opção mais interessante para os estudiosos que fazem pesquisa em endometriose. Acontece que o tratamento para endometriose com anticoncepcional bloqueia o seu ciclo e te impede da tentativa de engravidar. Então, isso vai ser uma decisão que você vai ter que tomar junto com o seu médico, do qual é a sua perspectiva de vida. Né? Às vezes, uma adolescente que não tem perspectiva de engravidar e tem um quadro de endometriose grave, muitas vezes o médico vai indicar para ela uma terapia hormonal para inibir os focos de endometriose, e nem todos eles são com anticoncepcional, a maioria deles é, mas nem todos são, e vai suprimir o ciclo temporariamente até que aquela mulher possa buscar a gestação, vai casar, vai começar a vida familiar dela, e ela precisa se proteger, né, de toda essa distorção da pelve que eu falei, para que não chegue no início da vida familiar dela com a sua fertilidade comprometida, porque a endometriose é progressiva e ela destrói a arquitetura da pelve, e uma vez que destruiu, é difícil voltar atrás. E aí, para esses casos de endometriose, infelizmente eles têm que ser muito individualizados, não existe tratamento único, geral. Para controle de dor, o que nós temos é o controle da dor local, com anti-inflamatórios. Você vai ter que ver, obviamente, se você tem alergia a algum ou não, mas para a mulher que está buscando engravidar ou que quer usar o método natural, você tem que pensar que a alternativa que te resta é fazer controle de dor e ver até onde você vai conseguir levar essa doença progressivamente e se ela vai avançar ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque a evolução da endometriose ela não é invariavelmente para piora. Tem algumas mulheres, um percentual de mulheres que faz terapia para controle de dor e depois de um tempo aquilo estabiliza e a endometriose para de progredir. Outras pioram progressivamente, para essas muitas vezes os médicos indicam terapia hormonal de supressão do ciclo ou alguma terapia similar que controle os focos de endometriose. Nem todas as terapias hormonais para controle dos focos de endometriose são anticoncepcionais. Eu já escrevi sobre isso aqui algumas vezes e hoje a gente está tendo a oportunidade de falar mais sobre isso. Eu não tenho muitas vezes como falar sobre esse assunto extremamente complexo numa caixinha de perguntas, então eu só vou começar a citá-los depois desse esclarecimento inicial aqui na live. Por isso que é importante as mulheres assistirem elas antes de perguntarem sobre endometriose ao longo dessa semana que eu vou abrir aqui no finalzinho. Então, a terapia hormonal para inibição dos focos de endometriose, uma das opções reconhecidas pelos guidelines, né, pelas diretrizes internacionais, é o contraceptivo. Mas lembrando, nós já discutimos aqui incansavelmente todos os potenciais efeitos colaterais e os efeitos não toleráveis por grande parte das mulheres, especificamente aquelas que nos procuram aqui nessa página e estão decididas a mudar de vida. Então a gente precisa entender que na decisão ou na contraindicação de uso de terapia hormonal, a gente tem que fazer o controle da dor.
E aí a gente vai fazer isso com anti-inflamatórios. Às vezes o controle da dor crônica vai vir com medicações inibidoras de dor crônica. Muitas dessas medicações são antidepressivas, são anticonvulsivantes, e são N medicações que podem ser usadas, mas têm efeitos colaterais importantes e precisam ser prescritas por médicos. Então, essas medicações têm que ser muito bem avaliadas, porque descobriu-se que algumas medicações que tratam depressão, tratam quadros de convulsão, elas têm esse efeito colateral bom de inibir a dor. Então, são boas opções para mulheres que querem fazer controle de dor, tá? Então, é importante você avaliar isso com seu médico, é importante que ele tenha experiência em abordagem de dor pélvica crônica, porque na ausência de indicação de se fazer terapia hormonal e na falta de desejo da paciente disso, e basicamente, principalmente para as mulheres que querem engravidar e que querem manter o seu ciclo, elas têm que fazer o controle da dor, porque elas não vão bloquear o ciclo porque elas estão tentando engravidar. E óbvio, se você toma contraceptivo, se você toma anticoncepcional hormonal, a gravidez nunca vai ser uma possibilidade para você, tá? E aí é importante a gente saber dessas opções. Além das terapias hormonais convencionais, de pílula, por exemplo, que eu não tenho muita afinidade por elas, como vocês bem conhecem, existe hoje uma opção no mercado que é o Dienogest, que é uma progesterona, é um tipo de hormônio, é um análogo da progesterona, que faz uma função de modulação hormonal, né, sobre esses focos anômalos de endometriose no organismo. Mais uma vez, ela é uma medicação de uso contínuo, que deve ser indicada por um médico, e não é para ser tomada por aí, sem indicação médica. Então não façam loucuras de procurar remédio por conta própria. Mas muita gente me pergunta, eu tomo Alurax, eu tomo Alurene, será que é bom? É um tratamento reconhecido para endometriose, mas você tem que avaliar se essa é a melhor indicação para você. Porque essa medicação, apesar dela não ser reconhecida como contraceptiva, ela muitas vezes bloqueia o ciclo de algumas mulheres. E se você está desejando engravidar, não adianta tomar o Dienogest. Entenderam? Pois bem, como é que a gente vai fazer para controlar bem a dor? Inicialmente anti-inflamatórios, mas aqui eu quero deixar para vocês uma dica preciosa, tá? Não há estudos que comprovem suplementação vitamínica para controle de dor da endometriose, mas existem estudos que comprovam o efeito de algumas suplementações vitamínicas para controle de dor da menstruação de uma maneira geral, a menstruação mais dolorosa. Então, modificações do estilo de vida, exercício físico regular, acompanhamento psicológico, dieta saudável com menor teor de gordura, que é pró-inflamatória, tendem a melhorar a dor da menstruação, tá? E o uso de dietas ou suplementação vitamínica com vitamina B6, vitamina E, vitamina A e ômega 3 já se mostraram eficazes para melhorar a dor do paciente durante a menstruação. Nós não podemos esquecer que todas essas medicações hormonais que eu estou falando aqui, das quais eu não sou muito íntimo, porque vocês já viram aqui como eu não sou muito simpático a elas, todas essas têm efeitos colaterais potenciais com seu uso. Como nós já falamos aqui, alterações de libido, alterações emocionais, com tendência à depressão, alterações do metabolismo, efeitos colaterais, principalmente na presença do estrogênio, aqueles efeitos indesejáveis de dor de cabeça, enjoo, o sangramento irregular vai aparecer quando você fizer terapia hormonal. E da mesma forma, você, na terapia com estrogênio principalmente, nas pílulas combinadas, como nós já bem falamos aqui em outras lives, risco tromboembólico, aumento do risco cardiovascular de uma maneira geral, tá? Existem mais diversos tipos de terapia hormonal, classicamente as pílulas, depois as pílulas de progesterona, a injeção de progesterona, o próprio Dienogest. Todos esses são terapias hormonais e você vai ter que avaliar junto com o seu médico se está no momento de você fazer isso, ainda que temporariamente ou não. Porque não adianta ficar adiando os planos de engravidar. Eu sempre bato nessa tecla aqui.
E aqui as mulheres que fazem método natural estão um passo à frente, porque sabem identificar o seu período fértil e usar isso a seu favor. Como nós já falamos anteriormente, dedicamos um aulão exclusivo a isso. Usar o seu período fértil a seu favor. Tá? Quem sabe do seu período fértil, identifica mais precocemente o momento de fertilidade e consegue engravidar mais cedo. O conselho que eu sempre dou para as mulheres com endometriose: não adiem o plano de gestar. Porque por tudo isso que eu já conversei aqui hoje, a tendência é dificuldade para engravidar lá na frente. E tudo na vida você pode conquistar depois. Agora, a sua janela de fertilidade vai começar a decrescer a partir dos 35 anos. As suas chances de engravidar vão diminuir. Então não adianta jogar contra o tempo, porque o tempo nesse caso é impiedoso. Se você adiar demais, você vai ter o tempo e a endometriose contra você, e aí não vai adiantar chorar depois. Eu já expliquei para vocês, ao longo de perguntas nas caixinhas, por que eu sou contra a reprodução assistida. E muitos guidelines colocam a reprodução assistida como uma perspectiva, a qual eu sou totalmente avesso a essa recomendação, por questões morais minhas, né? Mas, ainda assim, a presença da endometriose muitas vezes dificulta o funcionamento da própria reprodução assistida. Então, isso fica essa dica para mesmo aquelas mulheres que ainda assim desejam fazer reprodução assistida depois, vai haver essa dificuldade. O tratamento cirúrgico, muitas vezes, de tirar focos de endometriose, tá? Abrir a barriga, botar uma câmerazinha lá dentro e arrancar focos de endometriose, já se mostrou eficaz para a melhora da dor nos quadros refratários. Ou seja, a mulher fez tratamento com anti-inflamatório, periódico, fez as modificações de estilo de vida, exercício físico, dieta saudável, suplementação, fez tudo bonitinho, tentou uma terapia hormonal às vezes, porque a dor às vezes é incapacitante, a terapia hormonal vai te dar qualidade de vida. Nesse caso, ao invés de te tirar qualidade de vida, ela pode acabar te dando qualidade de vida. E você vai ter, ainda assim, sintomas refratários. Nesses casos, os especialistas recomendam que você pode, orientam, na verdade, que você pode fazer um tratamento cirúrgico para ressecar os focos de endometriose. E que as mulheres que têm infertilidade associada à endometriose e não tem nenhum outro motivo para a infertilidade, podem se beneficiar da ressecção dos focos de endometriose para tentar engravidar espontaneamente. Então aqui não tem mistério, você tem que acompanhar com o especialista para poder entender em qual momento da doença você está, se existe algum critério de infertilidade, se você quer engravidar, qual vai ser o melhor tratamento para você tentar engravidar, porque existe a possibilidade de ainda tentar naturalmente, de induzir a ovulação para aumentar os riscos de engravidar. Então, tudo isso tem que ser abordado. A endometriose é uma doença cruel que não tem receita de bolo, tá bom? Então, existem N possibilidades de tratamento, como eu já passei por várias delas aqui. E você vai ter que entender junto com o especialista qual é a sua opção. Nem sempre ela vai ser hormônio, nem sempre ela vai ser cirurgia. Uma coisa eu digo sempre: a endometriose vai cursar com dor cada vez maior e infertilidade pode aparecer em algum momento. Não adie seus planos de engravidar e não seja negligente, faça um acompanhamento adequado com seu médico, para que você não chegue num estágio irreversível muitas vezes em que a cirurgia já não vai resolver muito e que você não vai ter grandes benefícios da cirurgia para resolver a sua questão, tá? Aqui fica sempre, já estamos chegando ao final dessa live, né? Quase que já estamos chegando lá nos minutinhos finais. A mensagem que fica sempre é, que eu sempre procuro valorizar aqui: endometriose talvez seja um dos poucos diagnósticos em que seja bem estabelecido o efeito benéfico de uma terapia hormonal, em que você vai acabar se protegendo da dor e evitando casos de sequelas graves da doença. Mas isso não vai te garantir fertilidade. Então não se apoie nisso para achar que quando você parar vai conseguir engravidar fácil. Não adie seus planos. Segunda coisa, busque hábitos de vida saudável, porque o controle da dor passa muito por isso. Então, não deixe de investir em alimentação adequada, suplementação vitamínica adequada e exercícios físicos.
E não se esqueça, tá, de fazer um acompanhamento médico com um profissional capacitado na área, para que você não perca tempo de diagnóstico e já chegue com sequelas graves ao consultório, tá bom? Nesse caso, um bom acompanhamento, uma boa prevenção de complicações e um bom acompanhamento do quadro especificamente vai te prevenir de alguns estresses lá na frente. Porque às vezes, mesmo que você esteja tomando os cuidados, mas veja que a doença está progredindo, já vai te liberar aquele sinal de alerta de que vou investir na minha gestação logo, porque depois a coisa pode piorar. Tá bom? A última mensagem que eu quero reforçar, porque eu já falei lá no início, é: não se desespere, tá? E não aceite o rótulo de paciente pessimista, paciente depressiva, paciente que fica reclamando demais porque está com muita dor. Endometriose pode doer muito, pode interferir na sua função sexual, na sua função cognitiva, pode te tirar do teu trabalho e ser um quadro grave. Então não negligencie isso e não aceite um diagnóstico de que isso está na sua cabeça. Procure um tratamento multidisciplinar e lembre-se que muitas vezes, mesmo que você já faça o tratamento adequado, a dor pode não sumir e você vai precisar de medicações específicas que tratem a dor pélvica crônica, tá? Para você retomar qualidade de vida. Então não desista do seu diagnóstico, não desista do seu tratamento e busque sempre ajuda capacitada, tá bom? Próxima live, semana que vem, será de perguntas sobre endometriose. Na quarta-feira à noite, como de costume, eu vou abrir para perguntas. Vocês sempre lotam a caixa de perguntas. Eu abro e boto no título: perguntas sobre endometriose. Aí a fulana vai lá e me pergunta se tem que tomar ácido fólico para engravidar. Vocês acabam atrapalhando a própria live de vocês. Eu abro para pergunta pelo menos 2 vezes por semana. Então não gastem a pergunta do ácido fólico na caixinha da endometriose, porque eu não vou responder. Então, ao final desta live de hoje especificamente, eu vou abrir para perguntas mais tarde. Essas perguntas de hoje à noite são perguntas aleatórias que vocês podem fazer. Na semana que vem, antes da próxima live de dúvidas de endometriose, as perguntas serão sobre endometriose. Eu não vou responder outras, ok? Então, a última dica que eu digo, eu abri a caixinha de perguntas ontem e não consegui responder, porque eu não consegui parar, tá? Jornada dupla não tem jeito. Então, jornada quíntupla, tá? Perdão. A live semana que vem não será na quinta-feira, será na terça-feira, tá bom, queridos? A próxima live vamos fugir um pouquinho da nossa programação de quinta e quinta, vai ser quinta, hoje foi quinta, semana que vem será na terça-feira. Então na segunda-feira à noite eu vou abrir para perguntas sobre endometriose, tá? Não se esqueçam. E hoje à noite, daqui a pouquinho, eu vou abrir sobre perguntas aleatórias. Aí vocês perguntem sobre o que vocês quiserem de ginecologia, obstetrícia, sexualidade, curiosidade, piadinhas infames, tá? Porque eu respondo também. Gosto de piadinhas infames para divertir a minha noite e a de vocês. Tá bom? Então é isso. A gente se vê na próxima terça-feira às 9h30 da noite, se eu não me engano. Estou consultando minha equipe de produtores aqui, 9h30 da noite. 9h30 da noite, tá? Eu tenho sério problema de memória, estou procurando uma suplementação vitamínica para tal. Mas eu tenho minha equipe que me ajuda bastante com esse problema senil. E a gente vai se ver então na terça-feira à noite, na terça-feira às 9h30, segunda noite, eu vou abrir para perguntas. E hoje tem pergunta também, depois da live. Tá bom? Então a gente se vê, galera. Muito obrigado por mais essa participação massiva. Tem gente aqui me pedindo, se eu não me engano, a gente que pediu aqui foi a tia da Maria Alice, pediu para fazer a próxima live com ela, para mostrar a Maria Alice aqui. Maria Alice, essa hora, está praticamente dormindo, né? Porque ela tem uma certa dificuldade, mas quem sabe, né? Numa dessas aí eu não boto Maria Alice. Eu vou mostrar a foto para vocês que ela estava aqui estudando endometriose comigo antes da live entrar. Recado final que está acabando, últimos segundos. Não esqueçam que o áudio dessa live vai para o Telegram. Se você ainda não está cadastrada, entra no link lá na bio, botãozinho para se cadastrar no Telegram. Lá no Telegram, canal meu com vocês, eu falo, vocês escutam, não tem bate-boca, não tem mensagem corrente de WhatsApp, tá? Não tem fake news.
você entra lá, se cadastra e você vai ter acesso ao áudio dessas lives. Beleza? Para você assistir, para você ouvir quando você quiser. Então nos vemos por aí. Quem sabe a Maria Alice não vem aqui na próxima, acho difícil. Mas vocês vão ficar com o aperitivo aí também. Vou botar a foto dela estudando endometriose comigo hoje à noite. Beleza? Muito obrigado. Vocês são demais. Até a próxima. Tchau.